E aí, galera, beleza? Então, eu tava vendo meus vídeos no YouTube e me deparei com o vídeo do Felipe Deschamps, esse fantástico aqui, que ele faz um vídeo sobre a OpenAI e uma empresa do passado que, sinceramente, eu não conheço, mas eu acho que pode ter uma ligação muito interessante com o que eu citei no primeiro episódio do Agente de Direção sobre a estagnação das empresas quando elas estão no topo, né? Mas eu comecei a ver e aí eu decidi fazer esse vídeo. Acho que não vai ser com muita edição nem nada. Vai ser mais um react com os comentários ali por cima. Tem pouco tempo de vídeo, então vamos lá. O que a falência da Netscape tem a ver com o que a DeepSeek acabou de fazer com a OpenAI? Tem a ver com uma briga histórica entre a Netscape e a Microsoft. Isso daqui é o Netscape 1.0. Ele foi lançado em 1994 e se você não pegou essa época, foi uma... Pelo que eu vi, esse Netscape aí, ele era um navegador, né? É, do bem lá dos primeiros anos de internet, né? De internet pública, no caso. Que era cheio de tecnologias novas, trouxe os cookies e etc. Que é bem o que está acontecendo com a OpenAI, né? A OpenAI está trazendo várias tecnologias aí, está crescendo pra caralho no mercado. E aí, quando ela chega. E aí, agora, o fato dela ter crescido muito fez com que empresas copiassem e empresas melhorassem as cópias, entendeu? Tanto porque tá tendo uma crise aí do DeepSeek, que ele tá utilizando a API do OpenAI. Beleza, isso é muito normal, você utilizar outras APIs. O Olhama, que é uma tecnologia fantástica que você consegue rodar LLMs no seu próprio computador, você pode utilizar com a API, beleza, que ele tem a sua API própria, mas você pode utilizar a API da OpenAI com o Olhama, certo? Que veio depois da API própria. Mas isso não vem ao caso. É a praticidade de você fazer a coisa, tá entendendo? Eu vi um vídeo do Lucas Montano também, sobre isso, porque usa a API. Não, é mais prático. Se tem a mesma. Se a API da OpenAI é tão explicativa, ela é muito boa, por sinal. Ela é tão explicativa, por que não utilizar ela? Por que eu vou precisar utilizar outras? Se eu posso utilizar os mesmos parâmetros, se os modelos eles têm os mesmos as mesmas os mesmos parâmetros a ser inicializado. Então, não precisa. Vamos continuar aqui. Não é sobre isso. Mas vamos lá. Uma época muito maravilhosa, muito mágica. E o Netscape, ele era meio mágico, né? Era um navegador que era muito fácil de se utilizar e ele trazia também algumas tecnologias que eram, assim, impressionantes para a época, como cookies. Eles trouxeram cookies, SSL, né? Conexão segura. Caralho, Cookies Eles é massa. trouxeram também o LiveScript, que é o O que que é acabou bom, se né? tornando o JavaScript. E a adoção do Netscape pelos usuários foi uma coisa assim absurda. Olha esse vídeo aqui. O Netscape está aqui embaixo e a gente está em 1994 no segundo trimestre. Quando der o play, olha a velocidade que ele vai subir. Normal, né? Tá em segundo, mas olha isso. Esmagou o Mosaic. Chegou a quase bater no... Beleza, o cara saiu de, sei lá, 4% para 88%. Isso é estupendo, né? Isso é loucura. 90% de adoção de market share. E o modelo de negócio da empresa e desse navegador era comum para a época. Era acesso gratuito para usuários comuns, estudantes, mas para acesso comercial, eles começavam a cobrar a partir de $49. E assim, que negócio estranho, né? Vender navegador, né? Ninguém deveria estar Windows interessado. 3.1. Bom, a AOL, ela comprou a Netscape por 4,2 bilhões de dólares em 1998. Eles viram alguma coisa aí. Quem não conhece a AOL, ela foi a maior provedora de internet dos Estados Unidos e dá para se comparar ao que foi a UOL,
Terra, IG aqui no Brasil. Só que o curioso é esse gráfico aqui. No caso, Esse aqui é o eu acho gráfico que de quando ele uso fala do de provedor de internet, é plataforma em que você tem acesso a sites, né? O hubzão, né? Eu acho que fala sobre isso, né? Não sei ao certo. Tipo o Google, né? Netscape ao longo dos anos. O UOL era assim. E nota que em 1996 ele atingiu o pico máximo e começou a cair. Começou a cair e foi até zero. E o que aconteceu? Bom, em 1995 a Microsoft lançou o Internet Explorer 1.0. Esse aqui também foi uma época muito mágica. Era tudo muito tosco, mas era muito massa. E o Internet Explorer, o IE, já vinha embutido no Windows. Isso simplesmente destruiu o modelo de negócio da Netscape e deixou assim ela completamente arrasada, ao ponto de ela decidir transformar todos os seus projetos em open source, e foi daí que iniciou, né? Começou o projeto Mozilla. E por que essa história é extremamente relevante? Porque a gente pode estar tendo o prazer de acompanhar hoje, em tempo real, uma história parecida. Tá, voltado. Quando você tá no topo, é muito difícil você olhar pra trás, tá ligado? Porque se você ficar olhando pra trás, você esquece que tá na frente. Quando você tá vamos supor, numa corrida, né? Vamos trazer lá pro agente de direção. Você tá em primeiro lugar. Se você não focar na sua corrida e para você continuar no seu tempo ou melhorar seu tempo, outra pessoa vai estar melhorando o tempo. E essa pessoa vai estar colada em você e uma hora vai lhe ultrapassar. Mas você, se você ficar olhando para frente muito, você não vai saber se tem alguém atrás. Ou se vai saber se tem alguém colado atrás. Então, é esse o grande problema de estar no topo. Entendeu? O segundo lugar é sempre o que está mais garantido. Estamos aí com o Gemini, o Cloud, não se envolveram até agora. Beleza. Muitas grandes empresas sofreram derrotas com o DeepSeek, né? Mas as empresas que são menos ligadas com investidores, que no caso a Alphabet, né? Que é uma empresa guarda-chuva da Google. Essas empresas, elas têm mais facilidade de continuar sem investimento. Tá ligado? Porque tem o Gemini aí e tal. Mas as empresas que são necessitadas de investimento, as grandes empresas que eu tô falando, necessitadas de investimento, elas têm essa tendência a não continuar quando tem uma queda dessa. Entendeu? Por isso que quando você tem uma startup e essa startup ela não tem uma tecnologia única e não fica sempre se inovando, ela sempre vai cair. E a ChatGPT, apesar de ser uma empresa enorme, ela tem a alma de startup, né? Ela não é consolidada, né? Ela tá aí 2 anos, 3 anos consolidada, entre aspas, né? Mas já tá caindo. Entendeu? Então, é isso. E agora ele vai falar exatamente sobre isso. Antes era só uma introdutória, né? Uma história em que vencedores imbatíveis de hoje, né? Eles podem sumir amanhã. O que fez e está fazendo todo mundo se perguntar por que a DeepSeek está oferecendo esse modelo de forma open source, e pode ter a ver com uma estratégia chamada terra queimada em português de Portugal, ou terra arrasada no português brasileiro, que envolve destruir qualquer coisa que possa ser proveitosa ao inimigo enquanto este avança ou recua em uma determinada área, né? Então, se tem, por exemplo, 2 países brigando por um certo terreno, uma certa área, e um dos países percebe que ele vai precisar recuar, em vez de deixar os equipamentos ou recursos naturais disponíveis, se destrói tudo antes do outro país invadir. Então, se não dá para vencer a OpenAI, vamos destruir o mercado inteiro. Apesar de que isso não é confirmado, é só uma especulação, e inclusive o CEO
da DeepSeek, ele confirmou que a estratégia de deixar o modelo open source é puramente por cultura e por atrair talentos para dentro da empresa. Mas, independente... Pô, ele falar isso é legal pra caralho, velho. Porque assim, o que eu acho é que as tecnologias, elas, por muito tempo, elas se perduraram nesse ato de você restringir da população e quando chegar a população, você cobrar um valor extremamente alto. A open source vem para você quebrar isso. Você tá dando para a população, tá dando para as pessoas a oportunidade de, mesmo que se uma empresa for cobrar a população, ela cobre com um preço muito menor. Tá entendendo? E que traga também, e o fato de ser open source também traz evolução, porque são milhares de pessoas com abertura para aquele código, com abertura para corrigir aquele código, trazer coisas novas, entendeu? Coisa que a OpenAI não estava fazendo. Então, ela meio que ela se mantém no topo do mercado isolada, mas ela se isolou demais. E toda ilha que se isola demais, ela sempre vai ter problema com a variação de espécies, né? Então, isso é muito doido. Isso é muito doido. Independente disso, eu gostaria de dar minha opinião sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui nos bastidores, né? Eu me coloquei o desafio de passar essas últimas 2 semanas programando um novo projeto que edita os meus vídeos automaticamente. Inclusive, esse vídeo aqui, ele foi editado integralmente por um script que eu criei. Então, se você está vendo esse vídeo editado e gostou da edição, parabéns pro script, tá fazendo o seu trabalho. E eu programei esse script exclusivamente utilizando o ChatGPT, e depois eu migrei para o Cursor usando o Claude, e eu me coloquei o desafio de só utilizar linguagem natural para programar o script do início ao fim. E eu vou te falar, essa experiência me fez ter uma visualização de quem vai ficar muito rico daqui para frente, ou vai ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro, que é pessoas da segurança da informação. O código final é um nojo, é uma coisa assim, é nojento mesmo, um nível que eu não consigo nem mexer diretamente mais no código. Eu só consigo falar em formato de linguagem natural, porque só o Cláudio agora, no caso, está conseguindo entender o que está acontecendo ali dentro. Então, códigos nojentos, geralmente eles têm muitos problemas de segurança, porque o problema está ali nos detalhezinhos, né? Você conseguir ver o negócio e sacar, putz, mas se alguém conseguir... O grande problema da inteligência artificial é a falta de dados. Então eles acabam, principalmente para o ChatGPT-1, o que aconteceu, certo? O ChatGPT-1, eles utilizaram dados sintéticos, dados que foram criados pelo próprio ChatGPT 4o, certo? E o que acontece? Você vai ter uma medida para a criação do ChatGPT que vai ter falhas por conta desses dados sintéticos. Então, o código ele vai conseguir resolver, mas a beleza do código, a leitura do código, ela vai ser restringida, ela vai ser atacada. Porque quando a gente está mexendo com o ChatGPT, na maioria das vezes, são poucas as pessoas que param para investigar o código e ver se o código está, de fato, integralmente bom de leitura, né? Seguindo o Clean Code. Eu evito falar sobre o Clean Code porque a galera leva muito esse fato de o Clean Code ser uma bíblia. Não é, tá? Não é. Muitas vezes, muitas coisas já foram comprovadas aí que o Clean Code é uma coisa para você se guiar mais do que seguir ao fato. Entendeu? Enfim,
E aí acaba que esse treinamento com dados sintéticos influenciam muito sobre a qualidade do código em si. Não na resolução, mas na qualidade do código. O que é ruim, tá entendendo? A gente utiliza hoje o código para fazer coisas repetitivas. Pelo menos eu, no meu caso, eu uso ele mais para fazer coisas repetitivas, tá ligado? Eu não uso ele para chegar lá e fazer as coisas por mim, tá ligado? Enfim, vamos continuar aqui. É por isso que a inteligência artificial nunca vai substituir o programador. Por conta disso, cara, é inconsistência. A gente pode ter muita coisa. A inteligência artificial pode evoluir pra caramba, mas ela nunca vai ter essa consistência que um ser humano tem. Pelo menos, eu acho que nessa década. E mandar um valor aqui e vai entrar ali, e é ali que o negócio quebra. De qualquer forma, o que me surpreendeu foi que migrar do ChatGPT para o Cloud foi uma coisa 100% transparente. Assim, eu tive um ganho grande ao usar o Cursor por conta do DX, né, do Developer Experience. Isso melhorou bastante, mas em questão de modelo, não fez diferença alguma. E aí eu me toquei, caramba, isso de fato virou commodity. E caso você não saiba o que é commodity, são matérias-primas que não mudam, elas não têm diferença dependendo de quem produz ela, né? Então, o cobre que é extraído numa mina do Chile é o mesmo cobre que foi extraído numa mina da China, pelo menos depois dele ser refinado, né? É o mesmo cobre e vai ganhar quem conseguir vender o cobre mais barato. Isso me lembrou um documento que vazou do Google, onde eles falam que nós não temos moat, nós não temos vantagem competitiva e nem tem a OpenAI. E moat, nesse caso, é como se fosse um... Isso é. Isso é verdade, tá ligado? Nenhuma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, tem vantagem competitiva, certo? Nós estamos na floresta, aquele caso da floresta obscura, teoria da floresta obscura. Você não vai gritar, sair gritando por aí o que você tem para as outras pessoas ficarem de olho, tá ligado? Então, muitas empresas de tecnologia estão com esse problema, tá ligado? Muitas empresas de tecnologia, tá ligado? Porque ninguém sabe quem tem a melhor tecnologia. Tá todo mundo aqui, ó. Tem as pessoas mais famosas, mas tá todo mundo no mesmo patamar. Tá todo mundo iniciando, descobrindo, desbravando. Quem desbravar mais, quem tiver mais dinheiro, é quem vai desbravar mais. Tá ligado? Por isso que a OpenAI tá tipo, preocupadíssima. Todo mundo tá preocupadíssimo, porque, tipo, o fator principal de toda essa corrida é dinheiro. Por isso que Donald Trump moveu, aí vai mover aí 500 bilhões, né? É uma corrida, estamos numa corrida, certo? um fosso, né? Eu separei, tem uma imagem que tem um castelo e ao redor dele tem esse lago aqui que consegue separar, né, a terra quando levanta a ponte, pelo menos, que dificulta os inimigos atacarem, né? E quanto maior esse fosso, quanto maior essa água, mais difícil os concorrentes, os inimigos conseguirem atacar a parte central ali, o castelo, né? E esse documento vazado diz que a OpenAI e o Google no assunto inteligência artificial não tem esse fosso. A terra está colada com o castelo ali e qualquer pessoa consegue dar porrada neles nesse assunto. Então, o resumo final do artigo é que inteligência artificial de código aberto vai vencer porque, no final das contas, esses modelos não vão mais conseguir ter diferenciação entre si. Diferente de uma Coca-Cola, por exemplo, que não é um produto commodity, é uma água com gosto, né? Qualquer pessoa consegue fazer uma água com gosto, mas se você gosta de Coca-Cola, você não consegue nem quer trocar por um outro refrigerante, né? Independente se lançarem um outro refrigerante com um gosto melhor. Você quer Coca-Cola. Inclusive, nem a própria Coca-Cola conseguiu lançar uma nova Coca-Cola, né, que eles chamaram de New Coke. Eles tentaram fazer isso em 1985, lançaram um novo sabor, né? E foi um desastre, a galera ficou maluca, assim, quase colocaram a Coca-Cola abaixo.
baixo. E isso é o poder de uma coisa que não é commodity, né? Que tem um valor que vai além do intrínseco ali, né? Dos materiais, né? E aí eu faço uma pergunta para você agora. Você faria isso pela OpenAI? Né? Você usaria a OpenAI pela marca ou pela que ela defende, né? Tá, aí a gente vai estar entrando do rolê, aquele mesmo rolê do iPhone. Do iPhone, agora eu me lembrei. A Apple tem lá seu domínio da galera que gosta da marca porque tá ali com a marca, né? Mesmo a marca lançando trocentos mil celulares iguais, mudando só uma feature ou outra, mas cobrando um valor íntegro sei lá, de pesquisa e tecnologia, que não faz o menor sentido. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque é muito polêmico. Mas nós vivemos nesse derradeiro, né? O que é muito interessante. Ninguém vai ficar pela OpenAI, tá ligado? Eu acho. Pelo que eu acho, ninguém vai ficar pela OpenAI. Porque a OpenAI é uma marca assim como qualquer outra. Ela não trouxe lembranças, ela não tá trazendo lembranças como o PlayStation 2 trazia, tá ligado? Por isso que a PlayStation ainda é o que é, tá ligado? Que a Sony ainda é o que é, né? Não é um Nintendo pra fazer você ficar. Não é o primeiro iPhone que foi lançado lá que, tipo, tem, sei lá, o Steven Jobs, tá ligado? Porra, não é isso. Não vai rolar. Assim, dando a minha opinião, talvez no passado sim, né? Porque eles defendiam fazer um mundo melhor, né? Open source e tal, mas hoje não mais. E daí, Open source, paga aí $200 pra você ter o acesso completo. É, pra se lascar, né, velho? as únicas duas saídas que eu consigo ver para OpenAI é a primeira, ela sempre está na frente com os produtos e serviços, né? Oferecendo coisas inovadoras e com uma margem grande. Tipo, eu tenho uma biblioteca open source e eu planejo deixar ela open source. Apesar dela não ser minha, tá ligado? Ela é da empresa que eu trabalho, a Webera. É... eu mesmo saindo da Webera, eu vou continuar trabalhando nela, porque é minha biblioteca, né? Eu comecei a escrever o código e é uma biblioteca open source. Eu planejo continuar deixando ela open source, mas se a empresa decidir que não, eu não posso fazer nada, entendeu? Mas acontece isso. E todo direito, se quer ganhar dinheiro, ganha, pô, não tem problema, tá ligado? Agora seja justo, traga valores que são condizentes com a realidade daquele lugar, tá ligado? Você não vai chegar aqui no Brasil e cobrar $200 para as pessoas, pô, tá ligado? Conhecimento é direito de todos. Por isso que eu acho que inteligência artificial, essas generativas, têm que ser livres para o mercado. Elas precisam ser livres para o mercado. Elas precisam estar para a população. Porque conhecimento é direito de todos. Quanto mais pessoas tiverem acesso às tecnologias de conhecimento, mais tecnologias virão, cara. Mais cabeças pensantes, melhorias para a população, melhorias para a sociedade, abertura para o mercado, entendeu? Conhecimento nunca deve ser cobrado. Essa é a minha perspectiva, entendeu? Eu sei que as empresas têm sua perspectiva monetária, isso aí é o certo. O mundo gira em torno de dinheiro e não de conhecimento apenas, né? Então, eu acho que, beleza, se vai restringir, vai deixar algo pago, pelo menos que faça um valor justo, tá entendendo? A Netflix entrou no mercado com R$ 15, se eu não me engano. 16 conto. E hoje ela tá cobrando 35, sei lá quantos reais.
Mas ela está com ela ainda está mantendo a justiça. Não está cobrando R$ 1.000 para um cliente para usar tudo que a OpenAI pode oferecer, cara. Tá ligado? Eu acho que isso é muita cobrança do mercado, é muita cobrança de investidor. Esse é o problema do mundo de inteligência artificial hoje em dia. Muito investidor chegou assim, toma, 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 e agora eles querem de volta. Passou da fase de investimento, passou da mamata, agora eles querem de volta. E aí, o que as empresas como a OpenAI, que são ligadas com trocentos mil investidores, que estão cobrando eles, não, a gente vai a gente vai cobrar e vai estar distribuindo o retorno para eles. É basicamente isso. Basicamente isso. Tá lá na frente mesmo, não só um passo na frente, porque esse foi o grande susto que o modelo R1 da DeepSeek, ela deu na OpenAI, né? O R1, o R é de Reasoning, que bate de frente com o O1 da OpenAI, né? Então, se pensava que a OpenAI estava... Assim, vai dar crise, certo? Vai ter coisa de justiça entre a OpenAI e a DeepSeek. Eu estou prevendo isso. De alguma forma, a OpenAI vai querer dar uma sabotada ali na DeepSeek, porque já existem casos de pessoas gravando e mostrando que, em muitos casos, a DeepSeek tá achando que é o ChatGPT. O DeepSeek Aaron tá achando que é o ChatGPT. Então, pode ser que tenha aí alguma coisa com relação à investigação com os dados que eles utilizaram, né? Mas isso é mais pra frente, beleza? Mas provavelmente é bastante arriscado os investidores que não estão pensando nisso investirem agora na DeepSeek, porque tanto que o cara aí, ele tá tirando dele da reta, o CEO. Ele tá falando, não, isso aqui a gente tá com... O nosso intuito foi totalmente open source, porque é o seguinte, provavelmente os dados que foram utilizados pela a DeepSeek foram dados que provavelmente foram sintéticos também, da DeepSeek, da OpenAI, entendeu? Do ChatGPT. Eles provavelmente fizeram alguma coisa bem interessante. anos-luz na frente por conta desse reasoning. E chegou uma empresa do nada chinesa com o DeepSeek ali e entregou praticamente o mesmo produto e serviço. Então a primeira saída é essa, né? Para as pessoas quererem realmente utilizar os produtos e serviços dela. E a segunda saída é elas conseguirem emplacar algo muito potente na distribuição, assim como a Microsoft fez com o Internet Explorer, né? Que foi um dos pregos que matou a Netscape. Eles estão de forma tímida tentando, né? Inclusive você consegue acessar o ChatGPT pela Siri, não precisa nem ter conta na OpenAI, já está integrado, tem um handoff entre uma tecnologia e outra, mas isso contribui na distribuição. Mas eles vão ter que ser muito mais arrojados se eles quiserem estar em todos os cantos. E agora eu estou curioso para saber a sua opinião. O que a OpenAI ela precisa fazer para ela não falir e não se tornar a nova Netscape na entrada de modelos open source no mercado? Tchau.